Ai, Conrado, estão me chamando de fascista. Ai, Conrado, o Bolsonaro é fascista. Ai, Conrado, o que é o fascismo? Bom, hoje eu vim responder aqui, tá? De maneira mais clara possível e mais didática, de modo que tu possa tirar tuas próprias conclusões. Que eu acabo vendo nessas eleições, cara, que as pessoas têm uma grande confusão conceitual, entendeu? Algumas ideias não são claras para eles, ou por desconhecimento, ou porque estão confusos mesmo, são coisas bem dizer confusas, entendeu? Vou tentar esclarecê-las aqui ponto por ponto. A primeira ideia que a gente tem que discutir aqui antes de tratar do fascismo propriamente dito são esses espectros das ações sociais, o espectro dos relacionamentos entre os indivíduos, o espectro do relacionamento dos indivíduos com o Estado. E é isso que nós vamos fazer agora. Dentre esses espectros, existem dois que são os mais importantes. Um deles é o espectro político e outro é o espectro econômico. No espectro político, a gente tem duas vertentes, a direita e a esquerda. E antes que eu comece a falar aqui, cara, eu quero ter claro que essa discussão de direita e esquerda não tem nada a ver com bem contra o mal, do certo contra o errado, do Grêmio contra o Inter, não é uma coisa dual desse jeito. Eu quero que tu enxergue diferentes visões de mundo. Portanto, no espectro político, as visões de mundo se dividem em quem quer ampliação dos direitos individuais, isso é ser de direita, e quem quer ampliação e proteção dos direitos sociais, isso é ser de esquerda. E isso está intimamente ligado à relação com o Estado. A relação do Estado com o indivíduo não é equânime, não é pária, não é igual. É uma relação de mando e obediência. O Estado, através do seu ordenamento jurídico, diz para ti tudo que tu não pode fazer. Tu é livre para fazer tudo que tu não é proibido para fazer. Simples assim. Ou seja, quem coaduna com a direita percebe que é necessário ter um Estado menor para que o indivíduo possa fazer cada vez mais o que ele queira e que o Estado não lhe proíba de fazer algumas coisas. Quanto menos o Estado lhe proibir, mais ele pode fazer, mais ele pode desenvolver. Já quem pensa para a esquerda nos direitos sociais quer um Estado cada vez maior, de modo que ele obrigue a maior parte das pessoas a agirem da mesma forma em benefício da coletividade. Isso é ser de esquerda. E essa é a grande luta que a gente tem. A grande maioria das pessoas estão aqui nesse centro, ó. Elas defendem algumas liberdades individuais, mas também querem alguns direitos sociais. Isso é bonito, isso é bom, isso é justo para a sociedade, esse caminho do meio. O problema é que a gente tem extremos dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. E quais são esses extremos? A direita quer o que a gente chama de Estado mínimo, um Estado que não intervenha na vida do cidadão e se preocupe exatamente com dar segurança e dar administração da justiça. O resto não tem nada com ele. Saúde entre privados, educação entre relações trabalhistas entre privados, relações comerciais entre privados. Já a extrema esquerda quer o Estado total, o Estado que coordene todos os âmbitos da vida da sociedade. O que eu devo estudar e como eu devo estudar, no que eu devo trabalhar e como eu devo trabalhar, quais setores eu tenho que colocar minha força de trabalho. Ele tira a minha escolha individual, entendeu? Essas são as duas visões extremas. Na extrema direita, lá nesse Estado mínimo, a gente tem os anarquistas e os libertários. Aqueles que querem Estado nenhum, relação nenhuma do Estado com o indivíduo. Acabar com essa relação. Na extrema esquerda, a gente tem os Estados totalitários, os Estados totais, que mandarão em tudo sobre os indivíduos. Então, lá, na extrema esquerda, onde a gente tem o Estado total, a gente teve no século XX 3 grandes exemplos de Estados totalitários. São eles: socialismo, nazismo e fascismo. E esses estados totalitários, o nazismo, o fascismo e o socialismo, têm muitas similaridades entre eles e pouca variação. Isso aí do aspecto político. No aspecto econômico tem algumas diferenças que eu vou falar no segundo momento. Mas vamos tratar agora do aspecto político. O nazismo, o fascismo e o socialismo querem submeter a sociedade ao Estado, não só economicamente, mas também em todas as demais esferas. É o Estado que vai dizer para ti como tu deve pensar e o que tu deve fazer. Quem se coloca contra esse Estado totalitário vai para campo de concentração, vai para gulag, é executado em praça pública, cortam a cabeça, tem prisão perpétua no meio da Sibéria. Isso é o que acontece com quem se opõe a esse Estado total. Todos eles são muito parecidos. Tanto que o nome fascismo é fascismo em italiano, né? Significa feixes e o machado. Que era que como lá na Roma Antiga o Estado punia quem estava fora, dando chibatadas ou cortando a cabeça com o machado. O fascismo tem um lema que serve muito bem para todos esses estados totalitários, que é: só existe o Estado e não existe nada fora do Estado. E aí tu vai ver que o socialismo e o fascismo têm muita coisa em comum. Ambos enxergam essa luta de classe, do rico contra o pobre, o trabalhador contra o patrão. A única diferença do socialismo para o fascismo é que o socialismo enxergava ampliação por outras fronteiras, por outros países, e o fascismo enxergava isso no Estado nacional. Tanto
que o fascismo na Alemanha era chamado de nazismo, né? Que era o nacional-socialismo, né? E, tu não sabia disso. É por isso que o nome é nazismo, cara. Tá? Então o fascismo na Alemanha era o nazismo. Mas o socialismo na Alemanha também era o nazismo. Eles tinham algumas diferenças do ponto de vista econômico, que eu vou falar adiante. Mas tudo isso, esse Estado totalitário, permeou nessas três correntes: fascismo, nazismo e socialismo. A única e grande diferença do socialismo para o fascismo e para o nazismo está no espectro econômico. E é sobre isso que eu vou falar agora e eu quero que tu preste atenção. No espectro econômico, a gente também tem duas vertentes, tá? Uma delas é economia de mercado, que nós convencionamos chamar de capitalismo, e a outra é economia planificada, que nós convencionamos chamar de socialismo, porque só ocorreram nos países que tinham Estado socialista, entendeu? Nos outros não ocorreu. A economia planificada só aconteceu nos países socialistas. No resto do mundo, sendo totalitários ou libertários, não aconteceu, era o capitalismo. E é aí que está a diferença do socialismo para o fascismo e o nazismo. Antes de falar dessa coisa do fascismo e do socialismo lá, eu quero lembrar para vocês que a gente vive aqui no meio, a nossa economia está aqui no meio, não está nos extremos. A gente tem uma economia de mercado com algumas regulações do Estado, mas existem extremos. O extremo da economia de mercado é o que a gente chama de anarcocapitalismo. São relações comerciais sem ingerência alguma do Estado, ele não vai se meter em nada. E lá do outro lado, o extremo dessa regulação do Estado na economia é o que a gente chama de economia planificada ou socialista. Lá no socialismo, quem vai dizer com que tu vai trabalhar, o que tu vai produzir, vai ser um planejamento total estatal, tu entende? E o que passa a acontecer lá é que esse Estado não é bem gerido, e por não ser bem gerido, não gera riqueza. Não gerar riqueza, esses países socialistas, eles acabam drenando o capital inicial. Foi assim, olha só, a Venezuela era um país rico. Chegou o socialismo, ele drenou o capital inicial até acabar o dinheiro. Olha, Cuba era um país rico, ele foi drenado o capital inicial até acabar o dinheiro. Assim aconteceu com a União. Assim aconteceu na União Soviética. O socialismo não produziu esse capital inicial, começa a decrescer até chegar no zero, chegar na fome total. Alguns países totalitários enxergaram que o socialismo, que a economia planificada não era a saída, escolheram o capitalismo. Desses estados totalitários escolheram o capitalismo, e a gente vem para o fascismo e o nazismo, que pegaram o capitalismo e submeteram ao Estado, entendeu? Não ficaram se metendo no mercado, na economia de mercado, mas falar, ó, agora vocês vão produzir tanque, agora vocês vão produzir capacete, agora vocês vão produzir armas. Deixar os players do mercado jogarem entre si com suas próprias regulações, entendeu? E aí, qual é o exemplo atual que tu tem disso? Que a gente foi visitar lá, é muito legal, os caras têm o olhinho puxado e a bandeira vermelha com estrelinhas. A China, né, cara? Era uma economia planificada, socialista, e eles chegaram nesse grau de fome tão grande, morrendo tanta gente, que eles tiveram que abrir as portas para o mercado para que entrasse o dinheiro do capital, e aí eles não morressem de fome. Ou seja, a China hoje está regulando o capitalismo dentro do seu plano de governo estatal. Isso é a realidade. A gente não tem um nome para isso no mundo, entendeu? Todo mundo está estudando esse fenômeno China até hoje. Uma forma ou de outra, tu quer queira não goste, o que a gente consegue ver dessa história mundial é que o capitalismo, a economia de mercado, salvou tanto a direita quanto a esquerda. Vocês prestaram atenção nisso? Quem não se submeteu à economia de mercado morreu. Acontece com a Venezuela, com a economia socialista, que aconteceu com Cuba, economia socialista, com a Coreia do Norte, com a economia socialista, com a União Soviética, economia socialista, e com o Brasil. É por isso que a gente está nessa crise. Por causa disso, cara, dentro do socialismo, acabou o dinheiro do capital inicial, acabou o socialismo. Coloca o Brasil nessa lista aí, porque o que a esquerda moderna quer? A esquerda moderna quer a expansão do Estado sobre a atividade privada, entendeu? Que é a regulação das relações comerciais, que é cada vez mais burocracia das relações de trabalho, não facilita crédito. Então, cara, para finalizar aqui, ó, quando a gente fala de fascismo, a gente está falando dessa extrema esquerda, dessa ideologia que quer o Estado total, o Estado totalitário, que não quer uma atividade privada, entendeu? Para controlar não só a economia, mas como as relações da sociedade. A extrema esquerda quer esse Estado total, cara. Esse Estado que vai dizer para ti o que tu tem que fazer, como é que tu tem que pensar, entendeu? E que vai punir quem se opõe contra ele. O que vocês acharam daquelas cartilhas de ontem? Não é exatamente isso que eu tô falando? Isso é o fascismo, cara. Isso é o nazismo. Isso é o socialismo. E o que a esquerda sabe fazer melhor, além de manipular as pessoas e se fazer de salame, é apontar pros outros aquilo que eles são, entendeu? Te chamam de fascista, quando na realidade eles são os fascistas. Impressionante. Impressionante. Eu espero que nessa conversa aqui eu tenha desfragmentado alguns aspectos da realidade, deixado eles mais claros para ti, e que alguns conceitos fiquem também mais transparentes, para que tu possa julgar e tomar escolhas que tu decida melhor para ti, para a tua vida e para o teu futuro.
gostou dessa explicação aqui, cara, eu peço tu comparta com os teus amigos, tá? Eu vou fazer aqui um destaque ali escrito fascismo, passa isso pros teus amigos para todo mundo ver, todo mundo se esclarecer. Qualquer dúvida, pergunta aqui que eu tento responder no máximo das vezes. Ah, eu acabei de ver que a gente bateu 26... Cara, eu acabei de ver, meu, que durante essa conversa aqui, tá? A gente bateu 26 mil seguidores, meu. Eu fico... Vocês não sabem como eu fico lisonjeado com isso, cara. E agradecido por vocês. Sabe que ontem os stories de ontem, cara, deu mais de... Ai, Conrado, de onde é que tu tirou que o nazismo é de esquerda? De onde é que tu tirou que o fascismo é de esquerda? Cara, o fascismo e o nazismo são sistemas totalitários, estatais, e são de extrema esquerda. Quer tu queira, quer não. Eu vou te explicar mais. E vou te contar mais. Desde o final dos anos 40, a esquerda quer tirar essa pecha vergonhosa de ter dois regimes totalitários nas suas costas, que é verdade, é vergonhoso, ninguém quer isso para si, e eles tentam criar uma terceira análise nesse sistema, entendeu? Você lembra que a primeira coisa que eu falo no vídeo aqui, meu, é sobre o espectro político. E lá na extrema-direita a gente tem um Estado mínimo, tá? Eu até coloquei anarquia, mas anarquia seria algo fora disso aqui tudo, tá? Conceitualmente, classicamente. Mas eu posso colocar lá, porque é um Estado que não existe todo é desse lado. Saindo da direita, o Estado mínimo, chegando nesse Estado que vai crescendo, vai ficando moderado, vai começar a crescer mais, começa a inchar e vira o Estado totalitário, lá a gente tem, quer tu queira, quer não, fascismo, nazismo e socialismo. Então os três irmãozinhos abraçados naquele canto lá. A esquerda sabe muito bem disso, entendeu? Então a esquerda, para tirar essa pecha deles, começou a confundir todos esses conceitos que a gente tem, é por isso que eu vim aqui esclarecer, entendeu? E aí eles saíram, tipo, diminuíram a potência do espectro político e criaram alguns outros secundários, vamos dizer assim. Eles fazem questão de esquecer esse espectro político para sair daqueles regimes totalitários onde eles são irmãos gêmeos lá e começam a dar uma importância pro espectro econômico, dizendo, não, mas olha só, se ele não era uma economia planificada, ele não pode ser igual ao socialismo. Mas é. Para fugir da lama que eles estavam no aspecto político e no aspecto econômico, eles começaram daí a fazer um terceiro aspecto, que é o aspecto dos costumes, em relação se tu é conservador ou se tu é um liberal, entendeu? Isso é o que eles tentaram fazer. Tá falando do outro liberalismo, não é o liberalismo econômico, é o liberalismo social, entendeu? E aí, de uma forma ou de outra, se tu quiser jogar esse conservadorismo para dizer que é extrema-direita, lá na extrema-direita vai estar quem? O socialismo, o fascismo e o nazismo abraçado, entendeu? Porque é o Estado total. E a esquerda vem repetindo desde o final dos anos 40, querendo dizer que o Estado conservador é o Estado de direita. Só que não é a mesma coisa. E se é, lá tá junto abraçado o socialismo, o nazismo e o fascismo. Cara, esses estados totalitários, tu tem que prestar atenção nisso. Esses estados totalitários mataram todos os gays, todas as minorias, mataram todo mundo. Mandaram pra gulag, mandaram pra campo de concentração, trucidaram todo mundo. Olha o que o Stalin fez, cara. Tá louco? Tu acha que o nazismo foi ruim que matou 6 milhões de pessoas? O Stalin matou 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Fora o que mataram na China, cara, o que mataram na África, o que mataram no Sudeste Asiático, que tentaram matar no Brasil para implantar essa mesma sujeira aqui no Brasil nos anos 60. Vai se catar, meu. Então o que a esquerda resolveu fazer? Eles jogam tudo junto no mesmo saco, entendeu? Jogam o aspecto econômico, o aspecto político e o aspecto dos costumes do mesmo saco. Porque daí eles tiram de lá que eles são extrema esquerda politicamente e diz, não, vocês são extrema direita nos costumes. Mas se tu for pensar, eles estão no político, eles estão junto com o fascismo. Como se desvincular do fascismo e do nazismo, tu entende? Ou se nos costumes estão os três abraçados do lado da direita, que eles tentam fazer essa lorotinha pra vocês aí, ou do lado político eles estão do lado da extrema esquerda. Não tem saída, querido, não tem saída, não vem com mim, vocês não vão vir com xalalá, querer esse desdobrel que vocês dão nas pessoas. Para com isso, cara. Meu, isso é falta de honestidade intelectual, entendeu? Se tu comeu na mão de professores esquerdistas e não leram nada nunca, o problema é de vocês. Eu tô explicando o que aconteceu. Quer queira, quer não, infelizmente. Conrado, não fala uma coisa dessa. Tem um aspecto do militarismo. Militarismo? O que foi a Rússia, cara? Ficou até 1989 brigando, ameaçando bomba atômica para todo mundo. É que vocês nasceram agora. Nós que nascemos nos anos 70, a gente viu isso acontecer. Não é loucura. Lá pra Rússia agora, pra tu ver o que acontece. É só milico nas ruas. É o submarino nuclear no meio do rio lá, meu, no Neva, lá em São Petersburgo. Tá maluco, bro? Tu não sabe da missa metade. E aí vem contar pra mim, cara, o que a esquerda quer fazer aqui é essa grande misturança pra vocês se perderem. E aí o Conrado vem aqui desfragmentar essa realidade. Ou a gente tem que escolher, estamos falando de esquerda ou direita? Estamos falando de economia de mercado ou economia planificada? Estamos falando de conservadorismo ou estamos falando de liberalismo social? Vamos discutir. E aí nós vamos botar quem tem em cada lugar. E aí, queridinho, o nazismo, o
o socialismo e o fascismo continuam abraçados nesses lugares. Ou no campo do ultraconservadorismo, que é o que vocês querem me atochar aqui, ou no campo da extrema esquerda daquele lado. Não tem saída. Dessa vocês não escapam e não vêm com essa pra cima de mim. Aqui eu sou de verdade, querido. Eu sou de verdade. Não vem me atochar que aqui não cola. Essas coisas não colam, entendeu? Simplesmente não colam, tá? E não fiquem bravos comigo aí. Eu só tô falando... Eu sei que é triste falar do assunto polêmico desses, mas eu tinha que esclarecer pra vocês aí. Tem que ficar tudo claro. Afinal de contas, tu vem aqui pra quê, meu? Pra ver coerência e honestidade intelectual, entendeu? Ou seja, do espectro político, o nazismo, o fascismo e o socialismo estão abraçados lá na extrema esquerda. Quer tu goste, quer não.